Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para transmitir um conteúdo, né? Estudarmos aí juntos mais uma lição. Nesse momento que estamos aí em uma crise de pandemia pelo país, né? Nos adaptando aí a manter sempre o estudo da palavra de Deus, né? Agora usando novas ferramentas, né? Usando a nossa tecnologia ao nosso favor. Me foi incumbida, né, a responsabilidade de ministrarmos aí a respeito da lição de número 4 da nossa revista da DGO, que trata hoje sobre lidando com as crises de fé. E vem bem a calhar, né, esse tema com este momento que estamos vivendo, né, atualmente num país em que muitas das vezes a nossa fé é abalada. O versículo-chave da nossa lição diz assim: não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. O texto da nossa lição se encontra no mesmo livro de Jó, capítulo 6, do 8 ao 13, que diz assim: quem dera que se cumprisse o meu pedido e Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa. Porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Estudando o livro de Jó, que é a base para o texto da nossa revista, né, vamos ver que após sobreviver todas aquelas fatalidades na vida de Jó, né, após ele ser provado, perder seus bens, perder seus filhos, né, vai um episódio bastante conhecido em que a mulher, né, diz para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer, né, e logo depois deste episódio, os três amigos de Jó, né, resolvem juntar e ir visitar a Jó, né? Todos eles decidem entrar em um acordo e fazer essa visita. E durante 7 dias e 7 noites, esses amigos, juntamente com Jó, decidiram ficar em silêncio, ok? Isso lá no capítulo 3, no final do capítulo 3, né? Se eu não estiver errado, ou no final do capítulo 2, quando acontece esse momento em que eles ficam lá em silêncio e de nada se fala, né? Apenas lamentando essa dor, né? Jó capítulo 2, versículo 13, né, que dizia: assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande, né? Esse foi o comportamento dos três amigos, o Elifaz, o Temanita, de Bildade, o Suíta, e de Zofar, o Namatita, né? Todos esses três amigos foram lá se condoer, né, com Jó nesse momento, né, e consolar um ao outro. E no capítulo 3 é quando, depois desses 7 dias, que Jó decide abrir a sua boca e amaldiçoa lá o dia do seu nascimento, né, e profere outras palavras. E posteriormente, o capítulo 4, o Elifaz toma a vez, né, e fala dessa, agora repreendendo a Jó as palavras que ele te havia dito. E no capítulo 5, né, novamente, né, nós temos aí o Jó, né, tomando a palavra, né. No capítulo 6 ainda, Jó, né, resolve aí, falar ao contrário agora, né, daquilo que ele tinha dito nos capítulos anteriores, né. Porém, reparamos aí nesse texto de que, principalmente no último versículo, que ele fala assim: não, jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim todos os meus recursos. Algumas versões aí traduzem de uma forma, às vezes até que como se
não houvesse mais chance para ele, porque ele já não tinha mais recurso financeiro, né? Mas a versão da Almeida Revista Corrigida diz assim: está em mim a minha ajuda, ou seja, estava no poder de Jó ele se ajudar. E aí depois diz assim: não me desamparou todo o auxílio eficaz, né? E esse auxílio eficaz, se formos levar ao pé da letra, principalmente a palavra no original hebraico, né? Ela vai fazer referência principalmente à sabedoria que vem do Senhor, né? E é uma sabedoria que faz referência a um sucesso resultante de um conselho sábio. E nesse momento Jó se sentia abandonado, né? Aquele que seria o seu auxílio eficaz, que seria Deus, nesse momento ele se sentia desamparado sem esse auxílio, né? Para poder ajudar nesse momento. Assim seria, poderíamos traduzir aí as palavras de Jó. A introdução da nossa lição diz assim: crise de fé não é sinônimo de abandono da fé. Muitos cristãos em algum momento da vida passam por essa experiência e permanecem servindo ao Senhor. É fundamental entender também que a fé não tem relação com o sentimento. Não precisamos sentir que fomos perdoados para crermos no perdão. Não precisamos sentir a presença de Deus para discernir pela palavra que Ele está entre nós. A fé suplanta as sensações ou percepções. Ela é uma convicção do que não se vê, do que não se percebe, do que não se vislumbra. E aí temos a citação aí bastante conhecida, né, de Hebreus 11, e o versículo 1, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A Nova Bíblia Viva traz uma tradução muito boa que diz: o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Isso seria fé, né? Pedro andou sobre as águas pela fé, mas submergiu quando deu vazão às sensações externas. Enquanto ele tinha fé, ele conseguiu andar por sobre as águas. No momento que ele deu ali uma atenção ou valorizou mais as sensações externas, né, foi o momento em que ele deixou a fé fraquejar, né, e não acreditar naquele milagre que ele estava participando dele naquele momento. Então, vamos ver aí o que são crises de fé, como elas se manifestam e como lidar com eles. Não sei se todos fizeram em suas casas o culto familiar, as referências que vamos usar agora para demonstrar o que são crises de fé e quem foram esses personagens bíblicos que enfrentaram esses momentos de crise de fé e como lidaram com eles, né? Foram estudados dia a dia aí na nossa lição, né, no campo que fala aí a respeito do culto familiar, sobre a crise com Abraão, com Moisés, Davi, Elias, João Batista, né? E no final temos aí o exemplo dessa crise de fé de Jó, que foi o texto base da nossa revista. O primeiro tópico eu falo: o que são as crises de fé? Uma vez que não vemos a Deus com olhos humanos, só podemos nos relacionar com Ele pela fé, né? Hebreus 11 e o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E se não tiver fé, como vamos agradar e como vamos ter esse relacionamento profundo com Deus se não tivermos fé, né? Contudo, é quase impossível manter uma fé constante durante toda a nossa jornada. Isso é percebido até mesmo na vida dos heróis da fé, né? Em Hebreus 11, a galeria da fé, temos vários exemplos. Tomando como exemplo alguns deles, vejamos o que são as crises de fé. E no primeiro subtópico aí, nós temos aí uma situação que aconteceu com Moisés, né? Responsável ali por libertar o povo de Israel do Egito, né? Com essa missão de realizar esse trabalho. E teve um momento aí durante essa peregrinação no deserto em que foi difícil, né, manter essa fé, essa convicção na condução desse povo à terra prometida. E aí diz que são momentos em que se duvida do agir de Deus. Logo Moisés, que tinha assistido a todos os milagres, né, participou indiretamente na realização na manifestação das pragas no Egito, né? Viu provas irrefutáveis do agir de Deus, e num momento como esse ele já colocava em dúvida a ação de Deus na vida deles, principalmente ali no deserto. Números 11, 21 e 22, que diz assim:
E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes carne e comerão um mês inteiro, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem. 600.000 homens reclamando, murmurando diante daquela situação, e Moisés coloca a prova como se Deus não pudesse alimentar a todos, né? E ainda durante um mês inteiro. Eu achava que o poder de Deus seria bastante para saciar a fome desse povo apenas durante um dia, né? Podemos interpretar dessa forma, fazer uma conjectura desse texto. Embora Moisés estivesse o tempo todo vivendo o sobrenatural de Deus, aqui ele põe em xeque o poder divino para alimentar uma multidão, né? Comentário da nossa lição. E tem muitos momentos da nossa vida em que agimos assim, como Moisés, em coisas que nós achamos que poderia ser impossível e que Deus não poderia agir, situações em que dizemos assim: isso é muito, né? E que o Deus, por mais que a gente fale sempre aquele versículo, né? O meu Deus, o cante aquele hino, o meu Deus é o Deus do impossível, mas chega momentos em que a nossa fé fraqueja tanto que acha que tem coisas que ainda são impossíveis para Deus, né? E mesmo que vejamos o Senhor curando, batizando e salvando por vezes, não nos sentimos ainda ao alcance do seu braço abençoador. Nesse texto de Números, vemos que o povo não estava passando por necessidade, até porque havia a providência, né, do maná ali para todos eles, né? Deus providenciava a comida para todos eles, eles não estavam com fome. Mas mesmo assim, com essa providência divina, eles ainda reclamavam. É como se tivéssemos pessoas aí que vivendo num país de muita fome e tivesse algo que comer todo dia, mas chegasse o momento de reclamar daquilo que eles estavam tendo para comer, né? Era a situação assim do povo aqui de Israel. Segundo, são circunstâncias nas quais se sente o abandono de Deus. Agora nós temos um novo personagem que é Gideão. E Gideão faz um questionamento interessante, porque creio que chega momentos na nossa vida que nós fazemos um questionamento semelhante. Que diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Lá em Juízes 6:3. Gideão, ele sabia que o povo de Israel não estava sendo muito fiel naquele momento, né? Havia ali uma fraqueza espiritual por lado do povo de Israel. Mesmo assim, né, não haveria motivos aí para que se criticasse o motivo de Deus, né, estar agindo daquela forma com o povo de Israel, né? Não criticar a forma como Deus age, né? Não haveria necessidade de chegar a esse ponto de realizar essa crítica. E tem momentos na nossa vida que nós fazemos como Gideão, né? Às vezes nós passamos por provas, né? E aí perguntamos a Deus: mas por que isso está acontecendo comigo? E onde estão aquelas maravilhas? Onde está aqueles milagres que aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano? E aí começamos a citar ou comparar a nossa vida mesmo à de outras pessoas, querendo que o agir de Deus seja tão semelhante quanto aconteceu na vida de outros, queremos que também aconteça na nossa. E Gideão chegou a questionar, né? Cadê os milagres que aconteceu quando libertou o povo de Israel do Egito? Os milagres foram realizados com o povo de Israel quando eles saíram da terra do Egito. Onde estão esses milagres? Nossos antepassados tanto nos falaram sobre, né? E o comentarista coloca uma convicção do salmista, lá no livro de Salmos, número 9, verso 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então, no momento em que nós buscamos a Deus, né, nós temos a certeza de que nunca seremos desamparados em momento algum. E no momento como este em que estamos vivendo, em que as pessoas só têm somente a Deus para poder nos ajudar e nos livrar de sermos contagiados, né, contaminados com uma doença como essa, né? Só Deus para não nos desamparar, né?
e mesmo assim se sobrevier uma contaminação começa sobre nós, não é motivos para duvidarmos do agir de Deus, porque existe algum propósito nisso, né? Existe algo que Deus quer trabalhar, seja na nossa vida ou na vida de alguém, e não quer dizer que Ele não nos desamparou. A partir do momento que nós o buscamos sempre, nós temos a certeza que Ele está conosco, né? Pode a mãe esquecer, né, do filho que amamenta, todavia Deus não nos esquece de nós, né? Não podemos esquecer dessa promessa, né, desse versículo que é como se fosse uma promessa para nossos dias também. O terceiro subtópico nos diz: são situações onde as convicções são questionadas, né? Nós temos aí um momento em que João Batista estava no cárcere, né? Quem for acompanhar Mateus 11, estava no cárcere e ele envia 2 dos seus discípulos, né, para saber, né, a respeito de Cristo, se ele era o que havia de vir ou se teriam que esperar por outro, né? João 1:29 nós temos aí que João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pessoa teve um momento de anunciar a todos, né, a quem ele estava batizando naquele momento, e com tanta convicção, né, que chega ao ponto de dizer, como está registrado lá em Mateus no capítulo 3, que ele fala: eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Tinha uma convicção tão grande, né, colocou a Cristo numa posição de honra. E agora, nesse momento em que ele se sente lá abandonado, vamos dizer assim, na prisão, e ele começa a questionar o trabalho de Cristo, querendo saber se realmente aquele que estava ali agora pregando as boas novas, né, realizando maravilhas, sendo que no início do capítulo Jesus já tinha acabado de enviar os seus discípulos, né, ele começa a questionar. Então, creio eu que o João deva ter pensado dessa forma: se esse é o Cristo, está aqui próximo, é o Salvador, o Messias esperado, então por que eu estou nessa situação? Então por que eu estou preso, né? Creio eu que tenha sido esse o pensamento, a ponto de ele questionar se aquele realmente era o Salvador, o Messias prometido, ou se eles deveriam esperar por outro, né? Então, em momentos em que as nossas convicções aí são questionadas, né, ocorre essa fraqueza de fé a ponto de duvidarmos até se estamos seguindo uma linha de pensamento correta, depositando a nossa fé, né, em quem realmente deveríamos depositar, vamos dizer assim. E o texto aí, o comentarista coloca assim: o que aconteceu com a primeira convicção do profeta, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora já está querendo saber se ele realmente era esse cordeiro. De igual modo, nossa crise de fé podem fazer com que duvidemos daquilo que para nós era verdade irrefutável. Você já se questionou se realmente participará do arrebatamento? Já duvidou do perdão de Deus, mesmo tendo confessado e abandonado o pecado, né? E quantas às vezes ainda questionam outras situações: será que eu estou no caminho certo? Ou às vezes até coloca em xeque aí a religião, a igreja a que pertence. Será que eu estou na igreja correta? Será que a igreja tem os princípios pelos quais eu também acredito? Os meus pensamentos também são certos? É aquilo que eu estou aprendendo e tendo essa convicção. Será que realmente está certo disso? A minha fé realmente é essa? Minha fé está nisso, né? Tem pessoas que acabam questionando dessa forma. Mas a partir do momento que temos a convicção em Deus e sabemos que Deus é a base, o centro de tudo isso, principalmente na nossa fé, então temos certeza de que Ele não nos desampara e que a nossa fé está ali inabalável, né? Inabalada. E é em Deus que devemos depositá-la. Segundo tópico nos diz assim: quando as crises de fé se manifestam, né, o que fazer? Né? E em que momentos que essas crises também podem ocorrer? No primeiro exemplo que nós temos aí, fala a respeito de quando o nosso pai na fé, Abraão, né, estava enfrentando ali uma grave fome na terra de Canaã e teve que descer ao Egito para peregrinar. E assim ele já tinha combinado com a sua esposa Sara de que quando chegasse ali no Egito, né,
deveriam dizer que ela era sua irmã, né? Porque Sara era tão bela que se falasse que era esposa, o faraó, né, poderia tomar, ela poderia matar a Abraão e ficar com Sara. Então deveria dizer que ela era irmã dele. E por assim mentir, né, nós vamos ver no texto lá que Faraó depois repreende a Abraão e fala: por que não me disseste que ela era tua esposa e me fez tomá-la, né, por esposa, né? O texto não diz se chegou a ter algum ato entre o Faraó e Sara, mas ele a tomou como se fosse para ser sua esposa. Mas ao saber da verdade e viu que a praga tinha chegado ao Egito, que estavam sendo punidos ali por conta daquela situação, então eles foram expulsos do Egito, né? Porque Abraão temeu a sua vida, achou que ele poderia ser morto, né, pelo faraó, né, e ter a sua esposa tomada, e não se lembrou aí das promessas que Deus havia feito a ele, né, de que ele seria pai de uma grande nação. E até então ainda não tinham tido filhos, né? Então ele esqueceu que tinha essa promessa de que ele teria esse herdeiro que seria pai de uma grande nação. Outros exemplos que nós temos aí, Davi, 1 Samuel 27:1, né, quando ele temia de que Saul pudesse tirar a sua vida e foi se refugiar em terra inimiga, na terra dos filisteus, né? Olha onde Davi foi se refugiar, temendo por perder a sua vida, né? Elias também é um outro exemplo, 1 Reis 19:2-3, né? No momento em que, depois da batalha do Monte Carmelo, em que soube, né, que Jezabel tinha matado outros profetas lá a fio da espada, temeu que também pudesse ser morto e fugiu. Então, momentos em que percebemos em que a nossa vida está em tremendo risco, né, em que ela corre risco, nós nós temos uma crise de fé e acabamos por não acreditar de que Deus pode nos livrar, né, de qualquer situação. Inclusive essa passagem de 1 Samuel 27:1, por alguns estudiosos acredita-se que o Salmo 13, né, tenha sido escrito nesse intervalo. E no final desse Salmo, de número 13, o salmista fala justamente da sua situação ali com relação aos seus inimigos e diz assim: não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos, não deixes que se alegre com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Então, a certeza de que temos de que Deus sempre estará olhando para nós, nos protegendo e livrando-nos das mãos dos inimigos, essa certeza, essa convicção que nós devemos ter de que mal nenhum nos acontecerá, porque Cristo está conosco, ainda que a nossa vida corra risco. Outra situação quando as crises de fé se manifestam é quando se experimenta pressões diversas. Voltando a um exemplo do que aconteceu com Moisés, com aqueles 600 mil homens, né? Novamente ali durante aquela pressão, a pressão da multidão, né? Porque você ser um líder e ver que o seu povo está passando por certas situações, você recebe pressões de todos os lados. E ainda mais quando você é ali um mediador e é alguém que está levando uma mensagem, sendo líder, né? Sendo ordenado por outro, porque Moisés estava ali por sua confiança, fé em Deus, principalmente, mas sabemos que nem sempre o povo que é guiado ou pertence a uma determinada religião tem a mesma fé ou convicção de que os seus líderes, né? Dá para se imaginar nessa situação muitas vezes como se é desafiado ou como é a pressão diante de um líder religioso, de um pastor. Nós temos aí o nosso pastor que, diante dessa situação, está aí mantendo-nos sempre alimentados, né? Sempre trazendo uma palavra de conforto, de esperança, e não deixando aos seus filhos, né? Porque ele tem essa responsabilidade, né? Está como um anjo aqui para todos nós, né? Ele é esse mordomo aqui que vai nos conduzir, um mensageiro de Deus aqui na terra.
E durante esse momento ele tem esse cuidado com o seu povo e tem várias pressões. Tem gente que às vezes não consegue entender que existe ali uma legislação, um decreto, alguma coisa para privar o povo, né? E se não houvesse, quem sabe hoje, diante de toda essa informação que nós temos, né, todos tivessem esse acesso, ainda é difícil se acreditar que não seja possível, né? Estarmos ali no reunido, né, nos comungamos, né, nos comungando, né, mantendo essa comunhão e mesmo sofrendo essas pressões e tendo essa informação difícil. Agora imagina como estava a situação de Moisés ali no deserto, né, que não tinha isso, ele era apenas aquele que ele era o único, né, que recebia ali de Deus, né, ordens, né, para serem levadas ao povo, né, que o povo deveria obedecer. Então teve situações que até a liderança de Moisés foi colocada, né, em xeque ali, né, foi desafiada. E durante essa situação principalmente, quando se trata às vezes da subsistência ali, né, se trata das necessidades fisiológicas do ser humano, muitas das coisas, muitas das convicções são deixadas para trás e começa muitas vezes até a surgir o sentimento de egoísmo por parte de cada um. E quando Moisés olha para o povo, ele viu o quê? Que só havia murmuração, era ingratidão, era um desejo incontrolado por carne, porque para eles o gostinho do maná lá era ruim, porque olhando o relato bíblico aí fala como se tivesse gosto de coentro, de alho, coisas que eram voltadas mais para hortifrutis, né? Seria mais ou menos o gosto que se apresentava ali por meio da maná. Eles já estavam cansados disso, eles queriam sentir gosto de carne, né? E nesse desprezo todo, né, e tinha desprezo até pelo maná que era enviado, né? Ali comidinha descida direto do céu, e mesmo assim eles estavam ignorando isso. E quando olhava para Deus, via um Deus irado que estava exercendo juízo, levando alguns à morte. Mas por quê? Esse povo murmurava, ninguém enxergava isso, né? Porque aqueles que eram levados à morte estavam sendo sentenciados por conta da sua conduta. E por outro lado, quando ele olhava para o ministério dele, ele estava vendo o quê? Que a missão dele ali, né, o ministério dele estava insuportável, ele não conseguia mais, tanto que no versículo 15 de Números 11, né, ele chega ao ponto de pedir até a morte, né, por não estar aguentando mais aquela carga, né? E infelizmente, temos líderes religiosos, já vimos relatos aí de líderes religiosos que não têm aguentado essa pressão, né? E infelizmente, tendo conhecimento da palavra, tem dado cabo até da própria vida, né? Deus tem a misericórdia desses, né? Apesar que sabemos o destino, né, desses que tiram a própria vida, né? Que não está na nossa mão, não está no nosso poder esse domínio sobre a vida. Mas infelizmente tem esses que não conseguem suportar a pressão, né? E vemos aí esse acúmulo, essa pressão toda, né? Foi decisiva para que a fé de Moisés, né, fosse abalada nesse momento, né? Passasse por esse momento, por essa crise de fé em relação ao povo. E muitas das vezes, quando a gente está na situação, ainda mais recebendo muita pressão, nós não conseguimos enxergar ou achar uma solução que seja cabível para esses momentos. Muito, muito difícil a gente vai conseguir ter sabedoria, né? Assim como usando as palavras de Jó, né? Falta recursos, ou seja, falta sabedoria, um conselho sábio, e essa sabedoria só pode ser divina para conseguir ter êxito, né, nas nossas decisões. Mas se nós perdermos a fé, que sabedoria divina nós vamos ter, né? Se já perdemos a fé em Deus, então como ele vai poder ser o nosso ajudador? Como ele vai nos auxiliar, né? Se aquele que pode nos ajudar, estamos em dúvida dele, né? E no terceiro, quando se está emocionalmente instável, né? Esse texto que fala justamente da batalha no Monte Carmelo, né? Quando os profetas de Baal ali, né? Foram foram mortos, né? E o Elias recebeu a ameaça de Jezabel. Então ele já fez o que? Ele fugiu, né? Deixou o seu servo lá e fugiu e foi se esconder, né? Foi para o deserto. E num momento como esse texto muitas vezes é até usado para exemplificar situações em quando estamos deprimidos, né? Quando a depressão atinge, então são momentos em que a emoção ali já tomou
frente à fé, né? A gente deixa que a emoção tome frente e abale a nossa fé, a nossa convicção, né? Esses sentimentos que segundo o texto fala, era de desistência, pois não havia sentido na vida, solidão, pois ele se sentia como o último servo de Deus em Israel, né? Que é quando também vem aquela palavra de ânimo que diz, deixa eu abrir o texto aqui para não falar besteira, né? Temos que ter cuidado quando ministramos a palavra, né? Então, quando ele estava ali sendo dentro da caverna, né? E o Senhor fala com ele, o que faz aqui, Elias? No versículo 9 ainda, do capítulo 19, no versículo 10, ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou eu o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou de um forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Mais adiante, ele volta, né, em outro momento a falar com o Senhor, né, de que, né, tinha matado todos os profetas, ele que era o único que havia restado, né, naquele momento. Então, nós vemos aí que ele se achava nessa situação, né, achando que só tinha ele. E de repente ele vem a palavra de ânimo dizendo, né, que ele não estava só, né, de que haviam outros profetas ainda que ainda não tinham se dobrado perante a Baal, né. E isso foi um momento de conforto, né, foi para reanimar ali a Elias. Aí o texto diz, essa instabilidade emocional pode também nos acometer, desenvolvendo sentimentos conflituosos na nossa alma e minando a nossa fé. O terceiro subtópico fala, como lidar com as crises de fé? Como foi dito na introdução, todo cristão pode experimentar uma crise de fé em algum momento da sua caminhada. Contudo, elas não podem nos fazer retroceder, pois como diz a palavra, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se vivemos da fé, não podemos recuar, né? Já estamos nesse caminho por fé e olhar para trás, né? Não podemos neste momento. E como é que a gente vai lidar com essa situação e deixar a nossa fé sempre viva? De que forma nesse momento de fé nós não teremos a nossa fé abalada, né? Nós temos que sempre nos relembrar de momentos em que Deus esteve conosco, né? De momentos em que Ele manifestou a sua graça, a sua maravilha, para poder reavivar esse momento que a nossa fé está em crise, né? Em que está abalada. E aí o primeiro tópico aí fala o seguinte, voltando a atenção para a palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10 e o versículo 17. Então, de que forma que reavivaremos a nossa fé, né? Tem traduções que trazem melhor esse texto, né? Que fala que, portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, né? Então, de que forma que a nossa fé vai ser alimentada e de que forma a fé surge? A partir do momento que ouvimos falar, né, dos feitos, né, de Cristo, do que ouvimos falar das boas novas a respeito de Cristo. Como é que aceitamos a Jesus? Nós aceitamos no dia em que ouvimos justamente essas boas novas, no dia que o Evangelho foi pregado. Foi quando a fé foi plantada em nosso dia, né, esse sentimento dentro de nós. Então, esse texto, ele fala dessa geração da fé dentro de nós, né? Então, quando Moisés duvidou do agir de Deus, né, do envio da carne, a resposta foi o seguinte, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não, né? Números 11 e 23.
todo relacionamento com Deus deve estar centrado nas Escrituras. Todo o nosso relacionamento, né, tem que estar seguro ali por meio dessa fé, dessa palavra, né? Deve estar nessa convicção. O salmista lá em Salmo 119:11, né? Ela fala: guardei a minha palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Mas não quer dizer que somente para evitar o pecado que essa palavra deve ser guardada, mas também para que a nossa fé seja estimulada. O segundo, buscando aumentar nossa intimidade com Deus. Bom é aproximar-se de Deus, pois a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas boas obras. Salmo 73:28. Né? Intimidade gera confiança. A partir do momento que nós temos intimidade com alguém, né, isso gera uma certa confiança, a ponto de, às vezes, dependendo, a gente usa aquela expressão, né, não coloca a minha no fogo o fulano, assim por diante. Mas esse momento em que realizamos isso, em que colocamos a mão no fogo por alguém quer dizer que você conhece. Normalmente a gente não coloca a mão no fogo, né, por alguém que não conheça, né? Você só vai colocar a mão no fogo por alguém que você conheça ou que tem intimidade com ela. Então, aqui o texto diz: quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais o conhecerá e maior será a sua fé no que Ele pode fazer, né? E mesmo conhecendo a Deus da mesma forma como Moisés conhecia, vimos que a fé dele foi abalada, né? Vimos que durante aquele momento, durante as pressões diversas que ele estava sofrendo ali, essa intimidade que ele tinha com Deus foi abalada. Mas não devemos cair no mesmo erro, né? E conhecendo a palavra, né, nós temos motivo para aumentar nossa fé, né? Mantermos a nossa fé viva e não cometemos esse erro de ter a nossa confiança em Deus abalada também, né? Já que é propósito buscarmos essa intimidade, né? E num momento como esse, mais ainda, buscarmos essa intimidade com Deus, de ter certeza do que Ele pode fazer por nós, né? Um texto aí de Esdras 8:22 e 23, né, cita um exemplo de que Esdras tinha se envergonhado de pedir proteção militar ao rei, né, depois de ter dito que o Senhor protegeria, mas depois de tantas ameaças aos inimigos, fez o quê? Foi buscar jejuar e orar, né, e Deus os guardou de todo mal, né? Até Esdras aí, numa situação como essa, né, tinha manifestado a sua fé, mas viu que a situação estava tão perigosa, né, que chegou ao ponto de se sentir ameaçado e até de querer recorrer a recursos humanos, né, para se proteger ali, de força militar ali para se proteger, né? Mas a partir do jejum e oração, ou seja, quando se trata de jejum e oração, nós estamos falando de intimidade, né, buscar um momento de intimidade, nos aproximar mais de Deus. E por último, trazendo à memória aquilo que Deus fez, né? A resposta que Deus deu a João Batista, né, lá nos versículos 4 e 5 de Mateus 11, que diz assim: Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Certamente, após ouvir o relato dos discípulos, o coração vacilante de João foi apaziguado, né? Aqui Cristo nos ensina um importante princípio para dissipar a incredulidade. Tenha sempre na memória aquilo que Ele fez. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, né? Então, os benefícios que Deus fez para nós no passado ainda podem ser realizados no presente e no futuro. E não podemos esquecer dele. Gideão, quando foi convocado, né, e questionou a respeito do que estava acontecendo ao povo, ele já lembrou que, cadê os milagres que Deus fez em relação ao nosso povo, que nossos antepassados tanto nos contaram, né? Sinal de que ele lembrava desses milagres, mas mesmo se lembrando disso, e ainda questionou o porquê daquela situação. E por mais que ele tenha questionado a Deus da situação, não quer dizer que ele tenha colocado em dúvida o agir de Deus, né? Vamos lembrar disso. Ele questionou porque se Deus tinha livrado o povo anteriormente, então por que não os livraria daquele momento e por que os colocaria naquela situação, né? Mas como eu já disse no início, Deus tem um propósito de todas as coisas e jamais devemos duvidar, né? E se vivemos por fé, não devemos recuar em relação à nossa fé.
e temos a certeza e a convicção de que o que Deus faz por nós e pode fazer por nós é muito maior daquilo que nós esperamos, né? E porque muitas vezes nós achamos que o agir de Deus é semelhante ao nosso, de que a possibilidade que está diante de nós é a mesma possibilidade que está diante de Deus. E sabemos que Ele pode realizar o impossível. Coisas que são impossíveis para nós é possível para Deus. Não podemos esquecer disso. Filipenses 4:8, para finalizar, que está na nossa conclusão, diz: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai. E assim deve estar o nosso pensamento, principalmente num momento como esse e que estamos vivendo. Creio que nesses momentos em que estamos, às vezes, em nossa casa, nossa fé pode ter ficado abalada, né? Em algum momento pode ser que nos sintamos abandonados, né, desamparados por Deus e que não consigamos, né, não conseguiremos sair dessa situação, né? Mas temos fé em Deus, em que Ele pode fazer tudo, né? Inclusive usar o homem, né, para apresentar uma solução, né, para esse momento, para essa crise, né, para esse vírus, né? Nada é impossível para Deus. Assim encerramos mais essa lição. Desde já peço perdão por alguma coisa, né? Porque lançar o vídeo até sem edição mesmo, né? Do jeito que eu estou gravando aqui já, né, como se estivesse mesmo ministrando a aula, né? E que Deus abençoe a cada um, a liderança da EBD, né, que nos confiou aí de fazer, né, esse material para o estudo dessa lição. Deus abençoe a todos e temos fé de que logo logo estaremos reunindo novamente, né, e estudando a nossa lição, né, próximos, né, olhando um na cara do outro, vamos dizer bem assim, tá bom? Deus fique com todos, abençoe e por enquanto, né, aqueles que podem, fiquem em casa, mas sem deixar a fé abalada e meditando sempre na palavra do Senhor.